Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. Desde já eu quero te agradecer, você que está na sua casa, nos acompanhando nessa noite, participando juntamente conosco deste culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a tomar o seu assento, juntamente com a sua família, com seus amigos, para que nós possamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos abaixar nossa cabeça nesse momento e vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui na sua presença, Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado de estar aqui na sua casa. Muito obrigado pela vida de cada um desses nossos irmãos que estão em suas casas, juntamente conosco, para participar de mais desse culto. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e que o Senhor possa abençoar tudo o que acontecer aqui nessa noite. Abençoe os louvores, abençoe a mensagem e que tudo venha a ser para a honra e glória do seu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um louvor bastante conhecido, que tem como título Teu Santo Nome. Tudo
Quero saudar alegremente a todos os irmãos aqui presentes e a todos aqueles que estão nos assistindo aí do seu lar, no conforto da sua casa. Eu quero dar-lhe as boas-vindas e também te convidar a lermos juntos a palavra de Deus. Não sei se você tem uma Bíblia em mãos, mas se não a tem, você poderá acompanhar-me na leitura do texto sagrado que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu quero repetir a leitura deste texto, mas desta feita na versão de Almeida, corrigida e fiel, que diz-nos assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Que Deus se digne em aplicar a sua palavra aos nossos corações. Oremos a Deus. Pai, diante da tua palavra nos encontramos nesta hora e rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos direcione na compreensão da tua palavra e daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Eu quero levar-lhes a pensar nesta noite sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Mas antes de pensar sobre o nome de Jesus, eu quero lhe levar a pensar na questão do nome. O nome, todos nós sabemos, segundo o dicionário Aurélio, que é um substantivo masculino ou a palavra que se designa pessoa, animal ou coisa. O nome de uma pessoa, ou seja, o seu nome, é algo muito especial. Ele diz respeito à sua identificação, diz respeito à sua reputação e ao caráter da pessoa. É o seu nome. Não importa se ele é feio ou bonito, é o seu nome. Aliás, diga-se de passagem, nós temos visto tantos nomes que não sei onde estavam os pais quando colocaram estes nomes. Basta olharmos a própria palavra de Deus, nós vamos encontrar nomes que eu fico imaginando os pais se dirigindo aos seus filhos e chamando-os por este nome. Por exemplo, nós temos na Bíblia os nomes de duas irmãzinhas chamada Trifena e a outra Trifosa. Imagine você colocando esse nome nos seus filhos. Encontramos na palavra de Deus, por exemplo, naquele momento quando a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, e então nasce um dos netos de Eli, e aí, no momento em que a criança nascia e a mãe estava morrendo, eles então olharam para a criança e deram o nome de Icabô, dizendo assim: foi-se a glória de Israel. Então imagine você chamando seu filho de Icabô.
não é triste. Encontramos, por exemplo, na Bíblia o nome Arfaxade, também o nome Azarmavé, e eu poderia citar aqui tantos outros nomes. Queridos, na atualidade, a gente vê nomes de pessoas que parecem que foram até tirados de bula de remédio. Falta de imaginação, falta de opção, e quando a gente ouve esses nomes, eu fico até com pena das pessoas que carregam por toda a sua vida estes nomes. Quando o seu nome, por exemplo, é pronunciado, os seus traços físicos, as suas emoções e as suas atitudes, elas vêm à tona. E eu fico imaginando como é importante o nosso nome, como nós valorizamos o nome. O nome para nós, ele diz tudo, ele nos identifica, ele diz quem nós somos. E olha, o bom nome, ele impõe. O bom nome, ele abre portas, ele alcança posições, ele dá credibilidade. E por outro lado, as pessoas gostam de honrarem os seus nomes. Talvez você esteja perguntando, mas por que, pastor, falar sobre esta questão? Queridos, tudo isso está ligado ao nosso nome. O nome representa a nossa própria essência, ou seja, a essência da pessoa que o carrega. Havia, por exemplo, um grande significado ligado aos nomes dados pelos pais hebreus no passado aos seus filhos. E frequentemente esses nomes, eles sustentavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos na criança. E eu estou dizendo essas coisas exatamente porque hoje eu quero falar sobre o nome, mas não quero falar sobre qualquer nome. Eu quero falar de um nome que é um nome diferente, é um nome que é, conforme diz a palavra de Deus, sobre todo nome, um nome que carrega sobre si a identidade que alguém que é simplesmente extraordinário, porque eu quero falar do nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus. Quando olho para a palavra de Deus, principalmente no livro profético de Isaías, nós vamos encontrar, por exemplo, o profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele revelou as características do nome de Jesus. E aí então ele coloca o nome de Jesus como sendo primeiramente um nome maravilhoso. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Portanto, o nome de Jesus é um nome maravilhoso, mas é um nome também que é sobre todo nome. Em Filipenses, no capítulo de número 2, versículos de número 9 e 10, o Senhor Jesus, Paulo, dirigindo-se aos filipenses e falando sobre o nome de Jesus, ele diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente
Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor Jesus é um nome diferente do nome dos demais seres humanos, porque quem colocou o nome em Jesus não foi José e Maria. A palavra de Deus nos diz que o nome de Jesus foi um nome dado pelos anjos. Prestem atenção em Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. A Bíblia nos diz que num momento quando José intentava abandonar Maria, o anjo do Senhor apareceu a José. Ele disse que apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o nome de Jesus não é um nome qualquer, mas é um nome que veio dos céus para José e Maria colocar em Jesus, porque era um nome salvador. O nome de Jesus é um nome que tem poder, e o Novo Testamento está repleto de atos que comprovam a verdade do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso, mas o que esse nome poderoso ele é capaz de realizar? Veja só, em primeiro lugar, o nome de Jesus é um nome que tem poder para abrir os céus e trazer a bênção de Deus até nós, seres humanos. O nome de Jesus tem poder para abrir os céus e trazer a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Em João, no capítulo de número 14, os versículos de número 13 e 14, a palavra de Deus nos mostra esta verdade. Quando o Senhor, orientando os seus discípulos a ter os céus abertos e a bênção de Deus vindo sobre eles, ele diz assim, que e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele deixa bem claro que se pedirmos alguma coisa em nome dele, ele o faria. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Ou seja, o nome de Jesus é um nome que tem o poder de trazer a bênção de Deus. E o segredo está em dirigir-se a Deus no nome do Filho, no nome de Jesus Cristo, esse nome que tem poder de trazer a bênção de Deus até nós. Mas o nome de Jesus, ele tem também poder para realizar milagres. Além de trazer a bênção de Deus até nós, o nome de Jesus é poderoso para realizar milagres. Ele possibilita a restauração do ser humano. Em Atos, capítulo 4, versículo 12 que lemos, o contexto desse texto, ele relata a cura de um homem paralítico de nascença. A Bíblia nos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, aquela oração que era feita
todos os dias às 3 horas da tarde. E para surpresa deles, quando iam aproximando-se do templo, ali próximo à porta chamada Formosa, diz a Bíblia que todos os dias era levado um homem aleijado de nascença, e esse homem era colocado todos os dias ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Isso, amados, acontecia com um homem com cerca de 40 anos. 40 anos de lutas, 40 anos ali a esmolar. E quando ele vê Pedro e João se aproximando, a Bíblia diz que ele pede a eles uma esmola. E Pedro então e João dizem àquele homem assim: olha para nós. E eu imagino a atitude daquele homem olhando para Pedro e João, esperançoso de que ele lhe daria um vil metal, uma moeda. Mas eles dizem assim: olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra de Deus nos diz que, auxiliado ali por Pedro, o versículo nos diz assim, versículo de número 7, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Então, é um nome que tem o poder de realizar milagres. É um nome que possibilita a restauração do ser humano. E nós vamos encontrar neste mesmo capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que muitos dos que conheceram aquele homem, vendo a cura dele, começaram então a questionar Pedro e João, que foram levados perante o sinédrio, perante as autoridades romanas ali, os principais dos sacerdotes, e inquiridos, eles queriam saber em nome de quem vocês curaram este homem. E Pedro então dá a resposta, né? Ponte o meio e perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Versículo de número 7. No versículo de número 10, nós encontramos a resposta de Pedro: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. É em nome desse que este homem foi curado, o nome de Jesus. E aí nós vemos então Pedro prosseguindo no seu discurso perante o sinédrio, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nesse nome você pode ser abençoado, nesse nome você pode ser curado, nesse nome você pode ter a sua vida restaurada, os seus relacionamentos restaurados, o seu lar restaurado, os seus negócios restaurados, a sua vida, no nome de Jesus Cristo, ela pode ser salva. Também no terceiro enfoque do texto, é um nome que faz com que até o diabo sujeitar-se
aos homens. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo de número 17, ela diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome, expulsarão demônios. No capítulo 9, versículo 1 do Evangelho de Lucas, nós encontramos o Senhor Jesus reunindo os 12 discípulos e dando-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Em Lucas, no capítulo de número 10, nós encontramos Jesus enviando de uma só vez 72 discípulos a realizar a obra. E nos versículos 17 a 19, a palavra de Deus nos diz que os discípulos voltam todos jubilosos e começam a relatar ao Senhor como foi o trabalho que eles realizaram. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair dos céus. Lucas capítulo de número 9, versículos 49 e 50. Nós encontramos os discípulos se dirigindo a Jesus e dizendo assim, dizendo assim: mestre, nós vimos um homem que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Mas prestaram bem atenção, no nome de Jesus Cristo, até os demônios se submetem. O nome do Senhor Jesus é poderoso para trazer libertação ao ser humano. Somente no nome de Jesus há poder para derrotar toda e qualquer ação do diabo. O nome de Jesus é uma arma ofensiva que serve para atacar o inimigo. E essa arma também ela é utilizada para frustrar os planos forjados do inferno contra a vida de qualquer homem, de qualquer ser humano. E eu pergunto a você, meu querido, você que me ouve nesta noite, quais são as cadeias que lhe prendem e que não permitem que você se aproxime de Deus através do Senhor Jesus? Se há alguma coisa que ainda é um obstáculo para você, tenha, portanto, a sua vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. E esse é o momento, esse é o dia da sua libertação. Por último, o nome de Jesus Cristo é um nome único, é um nome singular e é um nome que pode salvar. Por isso, Atos 4:12 nos diz que não há outro nome entre os homens. Não há outro nome entre os homens. Não há outro nome, por exemplo, como as pessoas estão buscando hoje, Buda, Maomé e tantos outros nomes. Outros estão tão apegados ao nome de Maria, o nome de outros santos e outros homens que andaram por esta terra. Mas a palavra de Deus nos diz que só no nome de Jesus é que nós podemos ser salvos. O nome do Senhor Jesus é um nome salvador. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 21,
A palavra de Deus nos diz assim, no grande discurso de Pedro no dia de Pentecostes, ele dirige-se à multidão e diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, dirigindo aos Romanos, no capítulo 10, versículo de número 13, ele confirma essa verdade quando diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, nesse nome nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nesse nome nós podemos ter os nossos pecados perdoados. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo 12, depois de dizer dessa forma: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas ele diz: olha, se alguém pecar, vocês têm que saber que tem um advogado perante o Pai. E ele diz então: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, versículo 12, vos são perdoados os pecados. Só Jesus tem o poder para perdoar os nossos pecados. Certa feita, levaram um paralítico perante o Senhor Jesus, e quando o colocaram diante do Senhor, ele então dirigiu-se àquele paralítico e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E a multidão, os que ali estavam, começaram a murmurar e dizia assim: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Jesus então, entendendo aquilo que passava na mente e coração deles, disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Porque somente Jesus, este nome Salvador, tem o poder para nos perdoar os pecados. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O nome de Jesus, este nome é a única esperança para a humanidade. Hoje você pode sair desse lugar, ou você pode aí mesmo onde está ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Basta aceitá-lo e você será liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Creia e aceite-o pela fé. Aceite-o pela fé. A palavra de Deus nos mostra que o que Jesus fez ao paralítico ali da porta chamada Formosa, Ele pode fazer também em sua vida nesta noite. Ele pode te dar cura física, Ele pode restaurar seus relacionamentos, Ele pode libertar você dos vícios e das drogas. Basta você crer no poder do nome de Jesus e você terá a sua vida completamente transformada. O nome de Jesus, portanto, ele tem poder para abrir os céus e no nome de Jesus trazer toda sorte de bênção espiritual de Deus até nós. Ele tem poder para realizar milagres ainda hoje, pois a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder para fazer com que o diabo sujeite-se a ele. E ele tem poder para salvar a sua alma e te dar a certeza da vida eterna, a certeza dos céus. Eu quero te convidar nesta noite a fechar os seus olhos. Se você ainda não tem Jesus no seu coração como seu Salvador e o seu Senhor, se você quer ter uma experiência de vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo,
Feche seus olhos e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu nesta noite compreendi pela Tua palavra que há poder no Senhor, que o Seu nome é poderoso para me salvar, para me restaurar, para restaurar o meu lar, para, ó Deus, salvar a minha alma e me dar a vida eterna. Por isso eu abro o meu coração e eu o convido a entrar e a fazer morada no meu coração e a dirigir a minha vida. Por isso, Jesus, eu o aceito como meu Salvador e o meu Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele complete a sua palavra ao seu coração.
Desde já queremos agradecer você que participou conosco nessa noite, que dedicou o seu tempo para estar conosco, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Muito obrigado. Que Deus possa te dar uma semana abençoada e que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Estamos terminando essa noite. Amém.